Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, que bom revê-los aqui. Então, vamos dar continuidade, né, às nossas oficinas de capacitação em educação ambiental, promovendo a saúde planetária por meio da educação alimentar e nutricional, uma proposta de formação transdisciplinar para professores de ensino fundamental 2. Então, essa é a nossa pauta do dia, né? A gente vai fazer uma revisão da nossa aula 2, essa é a nossa aula 3, né? Falar um pouquinho, dar uma pincelada aí nos regimes alimentares, os conceitos de fome, justiça, segurança, soberania alimentar e nutricional, né? A ética e panorama da fome no Brasil e no mundo e as políticas públicas. E hoje a gente vai focar em educação, né, nos caminhos do ensino da escola à sociedade e vice-versa, e na ciência cidadã. Então, hoje é a nossa pauta de hoje. Eu não sei se alguém tem alguma questão, algum comentário sobre, né, alguma reflexão sobre as últimas aulas, se quiserem colocar agora ou no chat, ou abrir o microfone. Pode falar. Alguém levantou a mão? Eu ouvi o som. Ou alguém entrou? Alguém entrou, Foi né? a Kátia. Foi a Kátia, agora estou vendo aqui. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Eu tenho uma questão. Eu não consegui assistir a última aula e eu teria bastante interesse nos tópicos. Eu teria como ter acesso aos slides, alguma coisa, principalmente essa parte de segurança alimentar? Sim, a gente vai sempre disponibilizar, né, os slides das aulas no final da aula. Então, a gente já disponibilizou no grupo, você deve estar lá no grupo, a gente pode colocar novamente, sem problema nenhum. No grupo do WhatsApp? Isso, a gente tem colocado lá. Quando termina a aula, a gente disponibiliza. A de hoje, por exemplo, a Sheina já disponibilizou aqui no chat. Ah, tá, mas no chat, como eu não assisti a última aula, eu não tive acesso, né? Sim, então, a gente disponibiliza lá no grupo do WhatsApp. Perfeito, então eu vou dar uma olhadinha e eu agradeço, tá bom? Porque seria bastante interessante poder estar acompanhando pelo menos o que foi abordado, tá bom? Sim. Muito obrigada. Um prazer. Acho que o Kátia quer falar alguma coisa ou o microfone? E eu acho que a LG também levantou a mão. Eu tinha comentado, na verdade eu tinha ficado de enviar o slide, eu não sei se eu mandei da aula 1, não mandei da aula 2, se eu mandei da aula 2, não mandei da aula 1, mas eu vou retificar isso e com certeza hoje ainda a gente já manda tanto da aula 2 quanto da aula de hoje, sem problemas. Desculpa, gente. Tranquilo, então. Então, vamos lá. Então, a estrutura, né? A gente falou na primeira aula sobre mudanças ambientais, alimentação e saúde planetária. Na aula passada, sobre fome, segurança e soberania alimentar. E hoje a gente vai falar sobre ciência cidadã e educação. Então, vamos dar uma pincelada rápida aqui nos conceitos que a gente viu na aula passada. A gente falou sobre os regimes alimentares, né? Que foram 3 regimes. Teve o primeiro aqui, de 1870 a 1914, que foi o colonial diaspórico, né, que era basicamente importação do Reino Unido dos alimentos das colônias. Aí tiveram uma série de ocorrências, né, Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, a Guerra Fria, e em 1950 ficou instituído aí o segundo regime, que foi o regime industrial mercantil, que já era uma exportação de excedentes lá dos Estados Unidos, tinha toda aquela ideia de acabar com a fome, né, o desenvolvimento da indústria da agricultura, e isso foi até 1970, mais ou menos. Em 1974 surgiu o Conselho de Segurança Alimentar,
que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e de 1980 a 2000 foi o último regime, que é o regime que está atualmente, que é o regime alimentar corporativo, né, que é caracterizado aí pelo domínio dessas corporações todas na produção e na distribuição dos alimentos. Falando um pouquinho sobre a segurança alimentar e a soberania alimentar, né? A segurança alimentar ela é mais focada em produzir mais e distribuir os alimentos de forma justa, enquanto que a soberania alimentar ela está pensando mais nos modos de produção e no sistema econômico associado. Então, é como se a soberania alimentar ela fala sobre o respeito à diversidade, né? Em relação à produção e à cultura, né, no âmbito aí da alimentação, e seria como uma premissa para a soberania alimentar, para a segurança alimentar. Então, a princípio, se não houver soberania alimentar, né, diversidade de produção, de cultura, não é possível de sustentar uma segurança alimentar, que seria o acesso a todos, né, dos alimentos. Aí, falando um pouquinho sobre a forma, a gente viu essa projeção aí, que não é nem um pouco animadora, né, para 2030, né, que a gente está aí com, a barrinha superior aqui, fala sobre a fome no mundo, esse retângulo superior, antes e depois da pandemia, né? A linha de baixo é da pandemia, com a pandemia, e a linha de cima é a atualizada depois da pandemia. Então, a previsão aí é que tem uns 581,7 milhões de pessoas no mundo com fome, e o de baixo com azul clarinho fala da América Latina e Caribe. Então, essa projeção é de 33,7 milhões de pessoas. Então, a gente tem que correr, né, para agilizar essas mudanças todas dos sistemas. Falando um pouquinho sobre a ética na alimentação, a gente falou sobre o especismo, né, que é aquela questão do preconceito em relação à nossa espécie, né, como a espécie dominante, e a gente trata os animais como se fossem objetos ou coisas, né, e que isso é complicado em termos de diversidade, de biodiversidade e de sustentabilidade para o planeta, que funciona com essa sinergia, né, entre todos os seres vivos daqui. Então, pensando principalmente na questão da produção de carne, os sistemas de produção que a gente tem hoje também, de alimentos, né, e a relação com a crise ambiental. Então, todos os sistemas de produção, os sistemas alimentares, estão aí contribuindo para essa crise ambiental, com produção de gases de efeito estufa, poluindo, né, água, solo, destruindo terras, né, desmatamentos. Então, é uma outra questão também que a gente deve prestar atenção. Regime alimentar corporativo também, que é o nosso regime atual, né, esses monopólios de grandes corporações, né, os alimentos ultraprocessados, as pesquisas científicas, que são financiadas pela indústria, e o comércio justo, a mudança de mentalidade seria aí uma visão para uma mudança nesse cenário, né? Então, para a gente mudar aí o caminho que a gente tem trilhado em relação à ética na alimentação. E, por fim, as políticas públicas, a gente passou aí por esse processo aí desde 1945, né, com a Comissão Nacional de Alimentação, que se propôs a definir a Política Nacional de Alimentação, passando pela a criação da merenda escolar, né, da campanha da merenda escolar, que fez o programa PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 1993, 94, a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. 2003, Programa Fome Zero. E em 2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então, criou o CISAM, foi criado aí, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
é esse sistema de gestão intersetorial de políticas públicas, né, que ele é participativo, e de articulação entre os 3 níveis de governo, né, para poder implementar e executar as políticas de segurança alimentar e nutricional. Alguém quer complementar alguma coisa? Quer perguntar? Que agora a gente vai entrar no tema da educação e quem vai conversar hoje com a gente vai ser o Luiz Gustavo. Oi, gente. Obrigado pela retomada, Vanessa. Todo mundo, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Acho que hoje que eu vou tomar um pouco mais a dianteira aqui na fala. Só fazer um pequeno comentário, né? Eu acho que é assim, uma responsabilidade muito grande a gente falar de educação para educadores, porque quem são os verdadeiros especialistas na educação é quem está na sala de aula. Né? São vocês que estão aqui conversando com a gente, né? Nós temos as nossas vivências, mas a ideia é que a gente possa conversar sobre esses temas, né? Então, enfim, primeiro saber se alguém quer retomar algum ponto da revisão, se podemos seguir. Massa, gente. Então, belezinha. Para começar aqui, eu queria pedir ajuda se alguém puder me descrever o que está vendo. Vocês estão vendo coisas, né? Primeira pergunta. E aí, gente? O que tem nessa imagem? Luiz, seria uma educação dada principalmente para os meninos? Eu vejo muitos meninos, mas não localizei nenhuma menina nessa cena. Legal. Alguém complementa a resposta da Kátia? Concorda, discorda? Laura concordou. Massa, gente. Eu gosto sempre muito nas minhas aulas de tentar trazer canais diversos, né? Porque os estudantes são diversos, então trabalhar texto, mas também trabalhar imagem, sons, né? Sempre que possível. E também chamar atenção para esses comandos, assim, né? De descrição, né? Então, descrição sendo uma coisa muito literal, né? Um comando muito inicial, né? Eu consigo ver, né, que tem uma pessoa branca no centro, tem aparentemente somente meninos, né, em volta dessa pessoa que está deitada numa cama. Essa pessoa que está deitada numa cama parece que está carregando uma pena de escrever e que tem um livro na outra mão. Na descrição, né, tem um fundo vermelho, tem parece uma mobília de madeira escura, tem algumas cadeiras ao redor dessa cama e os estudantes eles não estão na cama, né? Os estudantes não, aparentemente as crianças, né? Porque depois que a gente descreve, aí a gente começa a contextualizar, né? E uma vez com o contexto a gente parte para uma análise. A gente são comandos relativamente simples, mas que é muito legal da gente deixar isso muito claro para os estudantes, né? Exercitar todas essas habilidades diferentes. Então, Kátia acertou na análise lá de primeira, né? Isso é uma sala de aula vitoriana na Inglaterra, no século XIX. Realmente tem esse tutor, né? Que ele está literalmente deitado na cama, dando aula para pessoas brancas, na verdade para homens brancos, que parece que estão numa postura muito de acessar, né, de ir atrás desse tutor e ele na posição mais confortável de todas, né, deitado na própria cama. Aparentemente não é uma pessoa que está doente, né, mas tem um contexto, né, dessa educação, né, nesse modo para elite, né, feito a poucas pessoas, aparentemente é um educador para 5 estudantes, que seria o nosso sonho na sala de aula, né, ao invés de ter que lidar com 3 turmas de 40, 4 turmas de 40 em cada escola que atua, né, não, ter 5 alunos ali, uma coisa bastante personalizada.
E aí, gente, tem essa ferramenta do Google, que é o Artes e Cultura. É muito legal porque tem muitos registros, né, históricos e dá para a gente trazer essas imagens. Claro, né, não é permitida a comercialização das imagens, mas para uso e com finalidade didática, como é o que a gente está fazendo aqui, é uma ferramenta muito interessante. E aí, gente, coloquei essa imagem aqui para a gente começar as nossas reflexões, né, porque semana passada a aula foi muito difícil, né, as aulas, em termos da gente lidar com uma realidade muito dura, né, dos passos que a gente tem tomado, e eu acho que é nesses momentos que a gente começa a refletir, né, sobre o começo das coisas realmente, né, inclusive o começo das escolas. E aí, gente, é isso, né? Educação para quem? Né? A gente tem essa resposta vitoriana de educação para elite, pela elite, né, feita para, enfim, você ter um aprimoramento não necessariamente técnico, né, mas talvez mais cultural, né, para se inserir numa cultura, cultuar alguns autores em específicos, né, da própria branquitude europeia. E aí a gente fica pensando, pô, mas será que essa é a educação que funciona aqui no Brasil? Né? Então, aquele é o primeiro modelo, né, de educação clássica que a gente tem, de escolarização, de verticalidade do conhecimento, né, do tutor para o estudante sempre, né, ao invés desse processo dialógico que a gente está mais acostumado hoje em dia. E é muito curioso a gente pensar, né, que ainda na Constituição de 1934, né, já se previa a educação pública, né, a educação para todo mundo. E vocês sabiam disso já, gente? A educação era um direito já na década de 40, né? Gratuita, universal para todo mundo. Só que é isso, né? De novo, qual educação? Né? Educação para quem na época da ditadura do Getúlio? Então, é nessa brincadeira que a gente quer refletir aqui um pouco hoje. Pois é, cara, já tinha isso previsto, já era um direito constitucional, né? Só que é isso, né? Num contexto ditatorial, né? Para que vai ter uma educação, né? Uma educação, será que realmente vai ser para acessar as massas, para promover conhecimentos transformadores, ou será que vai ser alguma coisa no sentido de formar uma classe trabalhadora obediente, né? Para o trabalho nas fábricas? E aí, gente, o que é muito legal de pensar é que assim como nas questões sobre alimentação, né, que são conceitos em disputa, o que se entende como alimentação, se é só nutrição ou se os ambientes culturais estão envolvidos também, né, esses aspectos sobre a soberania alimentar, a educação por si também está em disputa. Né? Nessa mesma época em que o Getúlio estava lá colocando como direito universal, né, a educação, o movimento operário, né, também já estava pautando suas próprias pedagogias, a pedagogia libertária. Né? Diga, Kátia. Desculpa, eu coloquei, mas eu não tinha intenção. Imagina, sem problemas. A ideia é que a gente vá conversando mesmo, viu, gente? Pode ficar à vontade para interromper aqui. Provavelmente vocês sabem mais coisas do que eu, só estou puxando um fio aqui para a gente ir conversando mesmo. E aí, bom, eu estava comentando isso, né, que nessa mesma época também o movimento operário já tinha pautado, veja só, naquela época o ensino integral, né, não o ensino em tempo integral, mas o ensino integral no sentido de desenvolvimento das várias habilidades e das potencialidades do ser humano com a pedagogia libertária, né, então buscando exatamente essa formação integral, né, do indivíduo para um dado território. A ideia, né, é que isso ilustra o quanto uma proposta educativa oposta, né, aquela hegemonia do capitalismo industrial urbano, né, crescente, né, ainda mais aqui no Brasil com a ditadura do Getúlio, né, você tinha uma alternativa, sim, né, uma alternativa sobre a emancipação das massas operárias, né, vinculada a uma educação diferente daquela do modo de produção capitalista e ditatorial, né, uma educação que pudesse unir, né, o trabalho manual, o trabalho intelectual, formando, né, o ser humano em seus diversos aspectos, né, intelectual, moral, político também, mas não só, artístico, né, o ser humano é multifacetado, então é nesse sentido que a pedagogia libertária começa a se propor na virada do século e também no começo do século XX, até hoje, na verdade, né, com os movimentos sociais, mas sacando que já nesse primeiro momento a educação estava em disputa,
E vou fazer um pequeno salto no tempo aqui, para a década de 60, né? Então, outro momento de acirramento, né, de tensões das conjunturas políticas, social, né, da época da Guerra Fria, o mundo bipolar. E foi mais ou menos nessa época, né, que você também teve uma reformulação dos currículos de ciências dos Estados Unidos. Né? Qual que foi a ideia dessa reformulação curricular que eles tiveram? Foi exatamente avançar no ensino de ciências, mas não no ciência, na ciência, uma ciência para contestação, para transformação social, né, para a produção de tecnologia. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, como um dos polos, né, da Guerra Fria, precisava despontar, né, e apontar a sua própria hegemonia em relação ao polo da União Soviética. Né? Então, a escola está sujeita também a esses vários contextos, essas várias disputas que estão no momento da sociedade. E é muito curioso, porque nessa época, nos anos 60 também, que estava tendo todos esses debates, né, quando surge o debate sobre a educação não formal. Né? Por quê? A educação não formal é aquilo que vai propor, né, que existe aprendizagem, primeiro, existe aprendizagem além da escola, né, da escola oficial do Estado, e segundo, ela pode acontecer, esses movimentos de ensino e aprendizagem, em contextos menos. É, em contextos mais flexíveis, né, em que, por exemplo, não necessariamente alguém precisaria ter um diploma de uma instituição para falar que pode dar uma aula XYZ, né, ou seja, essa formalidade na apresentação do conteúdo, né, começa a se romper com isso. Esse é só um exemplo, na verdade, dois exemplos, né, de como nos anos 60 tiveram transformações com relação aos processos de escolarização. Gente, deixa eu perguntar, alguém já viu falar desse livro, da Primavera Silenciosa? Todo mundo meio quietinho. É um livro, né, que os ambientalistas, principalmente, eles entendem que meio que marcou assim, o começo, né, do ambientalismo em esfera pública. Massa, Laura. Ele foi publicado também nessa época dos anos 60, e o que a Rachel ela vai defender nesse livro é que ela sente muita falta num curso sobre sustentabilidade. Kátia, nesse curso falaram por que Primavera Silenciosa? Falaram, Luiz, mas eu vou ser sincera, eu não lembro. Eu lembro do livro, eu lembro que era importante, mas eu não lembro por quê. É o detalhe do detalhe do detalhe, né? Não, eu conto porque eu acho bonito a percepção da autora, que é isso, a inquietação dela para escrever o livro foi ver que na primavera tinha menos pássaro cantando, né? Então ela não ouvia tanto os cantos dos pássaros e ela começou a investigar isso, né? Ela não é estritamente uma acadêmica, ela é mais uma divulgadora. E ela começou a ver e entender a correlação entre o uso de pesticidas, né, na destruição dos ecossistemas para os polinizadores, né, e com menos polinizadores, todo esse efeito em cascata, até a diminuição dos cantos dos pássaros. Né? Então é quase um manifesto ambientalista, né, lá dos anos 60, e que foi um best-seller, né, foi muito divulgado, teve muito debate em cima. Isso também, né, foi uma marca dessa época, dos anos 60, trazendo uma outra dimensão. Foi essa mesma explicação. Ufa, não estou viajando aqui, então. Se eu estiver viajando, vocês me falam aí, gente. É interessante, é interessante. E marcando, né? Então, de novo, o quanto que essa dimensão ambiental, né, também começou a entrar nessa sopa cultural, né, de transformação da escola, de entender outros ambientes de aprendizagem. Né? Eu gosto muito de pensar na educação não formal, porque é isso, a gente fica muito nítido quanto a aprendizagem não acontece só na escola. Né? Então, o termo, né, educação não formal compreende esses lugares em que você tem uma flexibilidade maior na organização e nos métodos de ensino. Você tem também uma intencionalidade, né, de ensinar alguma coisa assim como na escola, o que é diferente da educação informal, né, que é aquilo que acontece na socialização. Né? Você não tem necessariamente uma intenção. A educação informal pode acontecer na escola, mas pode acontecer assistindo TV, pode acontecer jantando com a sua família. Né? A gente está sempre aprendendo coisas com a nossa socialização. E aí o que eu achei interessante de destacar aqui, né, o quanto que esses conceitos eles têm uma certa sobreposição, né? Então a Marandina ela vem defender, né, que esses primeiros debates lá dos anos 60 que estavam muito preocupados em demarcar a educação formal, a educação não formal, hoje em dia não são tão
tem um debate ainda vivo sobre isso, né, exatamente mostrando que se ficar separando tanto assim, às vezes você impede entender a educação formal também como um espaço de transformação, né? Ou seja, não é só porque você está na escola do Estado que você não vai poder propor uma ação que seja emancipadora, né, que seja crítica, que era o argumento principal, né, o entendimento nessa época de grandes rupturas e de grandes transformações sobre como se via e o que se praticava na escola. Então, gente, retomando essa ideia, né, de pegadas de transformação, não tem como não trazer Paulo Freire para nossa reflexão também. E aí o que eu queria destacar, né, dentre tudo que disse Paulo Freire, é o quanto essa dimensão da praxis, da ação educativa, e a ação educativa não no sentido passivo, né, mas no sentido do exercício, é aquilo que pode ser transformador, né, é o que vai levar a gente muito além da escola. Eu vou ler a citação, né? Os homens são seres da praxis, são seres do que fazer, diferentes, por isso mesmo dos animais, que são seres do puro fazer, né? Os animais eles estão só fazendo, a humanidade se preocupa, né, com o que a gente está fazendo. Então os animais não admiram o mundo, eles simplesmente mergulham nele. Agora a humanidade, por outro ponto de vista, né, como seres que saem do mundo, eles também têm o objetivo do mundo, né? Como? Conhecendo o mundo e também transformando o mundo com o seu trabalho. Né? Então, a educação, no sentido freiriano, né, tem essa pegada de transformação, realmente, de ir para o mundo, né, de ter o mundo como um campo de aprendizagem, e mais do que isso, exercer a nossa voz e a nossa influência no mundo. Né? Esse seria o processo educativo. Frase ousada. Quem tiver outras compreensões aí de Paulo Freire, por favor, complemente o debate, né, que isso aqui não esgota. Mas o que eu quero destacar nesse momento é isso, né? O quanto que a educação transformadora, né, em oposição a esse modelo capitalista, industrial, né, ditatorial, né, é voltada para a transformação do mundo. Tá fazendo sentido isso? Volta. Tá fazendo sentido isso, gente? Me embananei aqui um pouco. Diga, Carla, por favor. Prontinho. Eu iniciei no magistério exatamente nessa época, né, em que você tem um alinhamento entre a pedagogia da libertação e a teologia da libertação, né? Eu iniciei em 85, 86, 81, 80, vou fazer as contas aqui, 86. Em 85 eu fiz estágio, em 86 eu comecei a lecionar numa escola católica, que foi a escola que eu estudei. E já a coordenação já tinha essa visão, né? E foi lá que eu conheci Paulo Freire. Né? E a escola, por ser católica, os coordenadores eram católicos, nós tínhamos as irmãs também. Eu tive uma professora, antes de ser... eu era aluna, né, nessa escola, antes de ser professora lá. E ela falava muito de Paulo Freire, era uma professora de história. E depois, quando eu comecei a lecionar lá, tem até o livro, esse que fala sobre a educação como prática da liberdade, eu tenho o livro até hoje, né? Eu tenho algum material, tenho o DVD dele, e foi nessa época que a gente começou a trabalhar e aplicar, né, o método dele. Já, claro que a gente tinha livros para cumprir, mas a gente sempre procurava trabalhar de uma forma diferente daquela forma tradicional, né? E mesmo numa época em que a gente tinha, assim, uma média de 40 alunos por sala, além de 40 alunos por sala, era assim, eu lembro bem que eram 5 quintas séries, 5 sextas séries, era uma escola bem grande, né? Hoje acho que diminuiu bastante, acho que as escolas públicas ainda concentram um número maior de alunos por sala. Faz tempo que eu saí da rede pública, eu fiquei um tempo nela e depois saí. E eu lembro bem de todo esse trabalho até hoje. Ele mexe com a gente, né? A gente tenta aplicar alguma coisa, porque eu acho que é importante essa forma diversa de ensinar, sem ser aquela forma tradicional em que o professor fala e o aluno escuta, né? Não, perfeito. Tu estava no olho do furacão, né? Foi mesmo. O que me chama a atenção, e eu acho que é o grande fio condutor, né, é entender como esses contextos, né, de hoje,
como é que esses contextos todos, né, de demandas sociais, de instabilidades políticas, econômicas, pressões ambientais, são traduzidas na sala de aula, né? E aí, queria passar um videozinho muito curto, né, que eu entendo que traz uma pista. Talvez Paulo Freire gostaria de assistir esse vídeo hoje, né, e refletir um pouco. É desse filósofo chamado Fritjof Capra. Eu vou botar para tocar aqui um pouquinho, rapidinho. This question comes from Mr. Alan Mabankou, who is a writer from Congo. Mr. Mabankou wrote, "Existentialism highlights the human being as a master of his actions and aware of his uniqueness. But today, more than ever, we need the collective and the systemic. How to make the two things coexist?" Yeah, this is again a difficult question, but I think the systemic understanding of life can help us a lot there, because it shows us that individuality and therefore uniqueness is an inherent characteristic of all life. I don't have the time now to show you how this new systems theory of life shows that and explains that. But we all know that there are no two trees that are exactly the same. There are no two cats or no two birds that are exactly the same. And of course, no two human beings, even twins, that are exactly the same. So life has an inherent individuality, but at the same time, there is no individual organism that can exist in isolation. We all need our environment to survive. We need to eat and drink, we need to breathe, and we need relationships with other people and other communities in order to survive. So life is a combination of individuality and interconnectedness. And this is often not easy to manage, but this is the challenge. This is the challenge for business leaders, for political leaders, for community leaders, to get this balance between the individual and the community, the connectedness to nature and the uniqueness of the individuality of the human being. And we should also think that we tend to think, yes, we human beings, we are unique. We have capabilities that no other species has. But if Fronteras do Pensamento were organized by birds, and if we were all birds and could speak in some way, we would say exactly the same thing. We would say we birds are a unique species and no other species can do what we can do. And this is true for all species because they're all unique. At the same time, they're all interwoven in this global web of life. Interessante, gente. Tem muito material no YouTube, né, do Capra. Eu acho que é muito relevante o que ele diz na medida em que ele faz essa articulação, né, não só do desenvolvimento da individualidade, que sim é importante, né, mas também essa articulação com o coletivo. E se a gente pensar, né, nessa dimensão da escola a partir da praxis, né, como colocava Freire, o que Capra fala agora para a preservação do meio ambiente e reconhecimento da unidade da vida, né, se articula nessa medida, enquanto a gente consegue propor ações coletivas, né, e transformações sistêmicas, né, em direção a esse novo contexto de efervescência que a gente está vivendo, né, que Vanessa e Bia mais do que deixaram explícito, né, na semana passada. Esse livro aqui do Leff, gente, ele articula muitas dessas ideias, né, sobre pensamento sistêmico, sobre sustentabilidade, sobre disputas de poderes, né, em discurso sobre a sustentabilidade e também sobre educação ambiental, né. Então,
é depois desse momento extremamente materialista da sociologia, também é depois desse momento absolutamente humanista, né, mas é o pensamento pela complexidade. Né? Então, depois dos anos 90, né, filosoficamente, né, passaram a ser muito mais frequentes essas concepções sobre integração, sobre o pensamento sistêmico, né, sobre transformações sistêmicas e o quanto que o indivíduo está articulado e faz parte disso tudo. Né? Então, é muito claro, né? Emergência ambiental e um olhar complexo, né? Ou seja, das múltiplas dimensões, dos 9 limites planetários até os impactos disso na desnutrição num contexto já de desigualdade. E essa filosofia que possa, a complexidade, né? Que possa articular tanto subjetividade quanto a coletividade. E é muito curioso pensar como isso se volta para a escola, né? O quanto que a escola está ou não, né, nesse novo contexto sistêmico, né? Dado que tem toda essa disputa de interesses e de olhares para o que acontece na escola, né? Eu gosto muito do Trachtenberg porque ele deixa isso muito claro, né? Que a escola pode atuar tanto para manter o tecido social como ele sempre funcionou, né, com essas violências estruturais e com essa racionalidade de colocar o ser humano acima das outras espécies, né, ou pode também criar uma nova, né, muito pertinente a obra do Trachtenberg nesse momento. A grande questão é, qual é o consenso? Né? Então a gente vai mais para o indivíduo, a gente vai mais para a coletividade, a gente foca num trabalho interno, né? Qual que é o que é o consenso? Né? E aí é nesse sentido que eu queria introduzir alguns conceitos aqui, para a gente falar a mesma língua todo mundo, sobre transposição didática primeiro, e depois a gente mergulha no currículo. Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido, né, falar sobre transposição didática. Eu queria apresentar esse modelo aqui de Brockington e Pietrocollo. Na verdade, eles estudaram esse conceito da transposição didática aplicada na física, né, mas tem algumas linhas gerais que são muito pertinentes aqui para a gente se ver parte da transposição didática. Bom, então eles começam entendendo, né, a gente tem um sistema didático, né, que é o contexto escolar, basicamente o que se entende como uma sala de aula. Esse sistema didático, ele está num sistema de ensino, né, um ambiente externo, que é a escola, é uma rede de ensino, é uma cidade, é um dado território. E como é que os conhecimentos, né, são demarcados, né, sobre o que entra na escola, o que entra na sala de aula? Bom, a sociedade está pautando isso, né, como a gente viu, né, anteriormente nos últimos slides. Só que essa mediação entre o que é uma pauta social, né, até aquilo que vai se tornar uma pauta para ser debatida em sala de aula, esses autores eles colocam que isso é mediado pela noosfera. Né? A noosfera é o que vai mediar e transformar o saber sábio, que eles chamam, né, o conhecimento científico, aquele que é o cientista descobrindo lá no laboratório dele. Tem a transposição, o saber é ensinar, né, é o contexto desse conhecimento científico na sala de aula, né, nos livros didáticos, e o saber ensinado, né, que é aquilo que de fato acontece com o estudante na sala de aula. A noosfera, gente, ela é isso, né? É a sociedade num sentido amplo, né? Então são cientistas, educadores, professores, políticos, quem escreve os livros didáticos, os pais dos estudantes, né? E todo mundo contribui, né? Todo mundo coloca seus valores, suas preferências, suas ideias, seus objetivos específicos para definir e delinear um pouco mais o que vai chegar na sala de aula, né? Então a noosfera, né, é um local de convergência, de debate de diferentes interesses, né? A gente vive numa democracia, né, em que todo mundo tem voz, então todo mundo nessa democracia faz parte, né, desses debates da noosfera para definir e participar, né, dos consensos que vão ser levados para a sala de aula. Essa é a ideia, né, que nesse debate amplo, né, dos mecanismos de representação, no legislativo, nos movimentos sociais, né, se debate aquilo que é pertinente ou que não é pertinente de ser transposto para a sala de aula. E aí que a gente começa a pensar um pouco sobre o currículo, né? O currículo, gente, ele tem, primeiro, né, academicamente tem N definições, né? Mas o que é legal é que a gente entender o currículo para a nossa oficina aqui, e aí talvez para as nossas reflexões depois, é que o currículo ele faz essa liga, né, entre aquilo que está na sociedade e aquilo que vai ser internalizado como uma cultura da escola. Né? E na mesma medida em que a escola pode produzir ou reproduzir um dado tecido social, né, o currículo que chega na escola, ele é tanto produto dessa sociedade, quanto ele também acaba produzindo, né, aquela sociedade.
Essa é uma definição, um olhar para currículo, e eu gosto muito de pensar nessas 3 dimensões, né? A gente tem o currículo formal, né? A lei de diretrizes e bases, é base nacional curricular comum, é currículo do Estado, né? É aquilo que a gente tem que colocar os objetivos de aprendizagem no plano de trabalho, né? Mas ele não é o único currículo, né? Então, existe uma diferença muito grande, né, entre tudo aquilo que está escrito na BNCC e o currículo real, né, o que realmente acontece na sala de aula, por N motivos, né, às vezes os estudantes não estão interessados, às vezes eu mesmo, como professor, não estou interessado em dar tanto destaque para um dado tema, né, ou às vezes não dá tempo, né, acho que acontece com todo mundo, e é muito interessante ainda pensar também na dimensão do currículo oculto, né, que é aquilo que não necessariamente está explícito com um objetivo de aprendizagem, né, mas que também tem a ver com a socialização escolar, né, assim como na educação informal, né, por exemplo, na escola a gente também aprende a obedecer o sinal, né, na escola a gente aprende que o sinal ele vai marcar a hora de eu sair para tomar meu lanche e a hora de eu voltar, né, a hora de eu socializar e a hora de voltar a prestar atenção no professor, que é uma hierarquia, né, tudo isso é currículo oculto, né, aquilo que não necessariamente é declarado como objetivo de aprendizagem, mas estando na escola, a gente também aprende. Por que que eu estou falando tudo isso? Né, existem, né, para essas autoras, a Suzana e a Alessandra, elas trazem, né, esses 4 tipos de saberes do professor. Né? Por que tipos? Né? Tipo no sentido de forma. Né? Então, tem o conhecimento pedagógico, né, que é o que o professor pensa que é ser professor. Né? Então, eu preciso dar uma aula e depois eu vou dar uma prova muito difícil e todos os estudantes vão ser reprovados e eu sou o melhor professor do mundo. Isso é uma forma de pensar, né? É um saber pedagógico, né? Um saber docente, que elas chamariam desse primeiro sentido. Não estou colocando juízo de valor, né? Só exemplificando aqui. Outro, disciplinar, né? Então, eu dou aula de ciências, eu vou falar sobre fotossíntese, eu vou falar sobre ciclo do carbono, o saber experiencial, né, que é aquele sobre a prática. Então, eu sei que não funciona a aula expositiva com os meus alunos, né, eu vou ter que sempre levar uma demonstração, porque é a partir da demonstração em que eles vão se engajar no debate, né, e o saber curricular, né, então é aquilo que é sobre o cumprimento, né, do currículo oficial. E aí o que é legal da gente pensar é que esses 4 tipos de saberes, né, de conhecimento do professor, é aquilo que vai acabar balizando, né, aquilo que é prescrito como currículo oficial, né, até aquilo que é de fato o que chega no estudante por si. Isso, gente, não é mais certo ou mais errado, né? Isso é o processo educativo como uma dimensão da expressão humana, né? Somos todos seres humanos, né? Nós, docentes, e os estudantes também, né? Então, demanda essa maleabilidade, né? O professor, ele não é alguém que você vai gravar um vídeo, né, e você vai ficar passando o mesmo vídeo para sempre e vai chamar de aula dada. Né? Isso é uma visão técnica de ensino e que desumaniza, né, tanto o professor quanto o estudante. Né? Então, é um pouco nesse caminho de raciocínio em que a gente entende como os docentes, né, estão relacionados com esses consensos, com esses debates que estão na nosfera, né, que estão na sociedade de uma forma mais ampla. Tá fazendo sentido, gente? Um monte de palavrão. Pode seguir aqui. Ixi, gente, se ninguém tem dúvida é porque a aula tá ruim, né? É complicado. Eu vou seguir aqui, mas fiquem à vontade para interromper. Nessa dimensão de participação social, né, é muito interessante pensar que na noosfera, né, você teve o fim do regime militar aqui no Brasil. Né? Então, você teve um novo governo civil, né, com a Constituição Federativa, que trazia direitos, trazia também as tais das responsabilidades. Tá fazendo sentido, Carla? Ai, obrigado. Valeu o retorno. A gente adora. Então, da Lei de Diretrizes e Bases, né, de 2005 ainda, a educação escolar ela tem que se voltar ao mundo do trabalho e também à prática social. Né? Então, a educação enquanto uma dimensão fundamentada nessa participação civil. Em 2018, até na BNCC, né, que teve todo um processo muito complexo, né, de idas e vindas, o Conselho Nacional de Educação, e vai para a sociedade civil, e volta para o Conselho Nacional de Educação, e veta alguns termos, né, tem isso na 10ª competência geral, né, então a ação pessoal e coletiva com autonomia, responsabilidade e flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Uau, maravilhoso, né?
mas é um documento, gente, é o currículo real, é o currículo, desculpa, usei o termo errado, é o currículo oficial, né? Se isso vai chegar na sala de aula, né, todas nós sabemos que tem N camadas, né, da noosfera, do plano de trabalho, do interesse dos estudantes, da articulação dos saberes docentes, né? Então, só trazendo alguns elementos aqui para a gente entender, né? Até dado que existe a normativa do currículo oficial, né? Até a gente trazer isso para a nossa sala de aula. Na educação ambiental, né, a gente consegue aplicar esse mesmo conceito da noosfera, né? Então, a educação, esse entendimento, né, principalmente a partir dos movimentos ambientalistas, lá com o livro da Rachel Carson, né, que a educação formal e não formal, né, são potencializadoras, trazem potência para a conservação ambiental, né? Então, trazendo mais uma demanda da sociedade, né, no caso dos grupos ambientalistas, né, para pautar isso na sala de aula, né, para levar as temáticas da educação ambiental. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui, gente, muito... Na verdade, não é uma linha, né? São alguns pontos que eu vou destacar aqui só para a gente avançar na nossa discussão. Aqui no Brasil, em 99, né, a gente teve a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, né, que também está naquela noosfera de pós-ditadura militar, né? Então, é curioso ter essa dimensão de participação social também na educação ambiental, né? No artigo 1º da política já tem aqui: educação ambiental são os processos e meios pelos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente, o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sustentabilidade. Mais recentemente, em 2012, né, tem um outro documento, né, sobre educação ambiental, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental, né, que também tem uma sinergia muito incrível nesse sentido de participação, né, individual e coletiva. Ou seja, a educação ambiental, como uma dimensão da educação, é uma atividade intencional da prática social, né, essa dimensão coletiva, sistêmica, de transformação, né, que deve imprimir ao desenvolvimento do indivíduo um caráter social em sua relação tanto com a natureza, mas com os outros seres humanos, né, buscando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Ou seja, a educação ambiental, né, ela não está debruçada estritamente para o ensino de ecologia, né? A educação ambiental é uma faceta de lidar com os próprios seres humanos, né, de entender a sociedade, né, e a forma como a sociedade está organizada, né, levando a esses comportamentos coletivos, né, que hoje em dia a gente entende que estão lesionando o meio ambiente, né? Então, a educação ambiental busca transformar não só o meio ambiente, né, mas para isso transformar a sociedade que criou esse tipo de relação com o meio ambiente. Posso jogar mais um currículo aqui para vocês, gente? Eu vou querer me bater daqui a pouco. Que é o da educação alimentar e nutricional, né? Nessa sinergia também que a gente está trazendo com a educação ambiental, né? A noosfera da educação alimentar e nutricional, né? É exatamente a busca, essa demanda da sociedade por garantir que o tal do direito humano, alimentação e nutrição adequada e saudável, sejam cumpridos de fato, né? Então, como já comentado na aula passada, né, eu vou repetir aqui um pouquinho a linha do tempo das políticas públicas, né, na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que incluiu o sistema de segurança alimentar e nutricional, já se trazia, né, se criou subsídios para a gente ter a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2010, que ela vai falar exatamente sobre como o CISAM tem que funcionar, e entre essas atribuições de como o CISAM tem que funcionar, né, ela fala também da educação alimentar e nutricional como diretriz, né? Então, a gente vê esse processo de construção da política pública voltada à garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequada e saudável, né, chegando também nesse lugar de acessar a escola, né? Então, a educação alimentar e nutricional, né, sendo também um desdobramento disso. E é muito legal, gente, ter um material saindo do forno, né, com o perdão do trocadilho, que chama Princípios e Práticas para a Educação Alimentar e Nutricional, foi publicado em 2018. Ele sintetiza muitos elementos sobre a educação alimentar e nutricional, né? Tem alguns princípios, eu vou ler só alguns deles aqui, só para a gente ver como é muito relacionado, né, aquelas demais noosferas, né, da participação civil, do cuidado com o meio ambiente, né? Então, pensar o sistema alimentar, né, num contexto integral, entender uma diversidade de cenários de prática, não somente na educação formal, né, entender que existe uma intersetorialidade relacionada à sustentabilidade social, ambiental e econômica,
entendendo a culinária como uma prática emancipatória, né, ou seja, não para a reprodução das violências estruturais, mas para a emancipação, né, para a gente alcançar esse novo lugar de justiça, de equidade social e de cuidado com o meio ambiente. Isso pensando, de novo, né, em planejamento, avaliação e monitoramento, na promoção do autocuidado e a participação ativa e informada dos sujeitos, dos estudantes. Você já tinha ouvido falar de educação alimentar e nutricional, né, gente? Ou é novidade? Para mim era novidade. Nesses termos, assim. Obrigado por colocar o link aqui, Vanessa. É muito bonitinho, é muito ilustradinho. No final, ele tem quase que um guia, né, para a gente desenvolver atividade de educação alimentar e nutricional nos contextos em que a gente está, a partir desses 9 princípios, né? Não só para quem está na escola, mas, enfim, sei que tem nutricionistas aqui também que estão na clínica, né? Talvez possa ser um material inspirador, se ainda não tinha tido contato. E aí, gente, uma última noosfera aqui, para a gente brincar um pouquinho mais com esse conceito, que é o da saúde planetária. Gente, saúde planetária, né, conceito introduzido já, e eu queria apresentar esse diagrama. Qual que é a ideia desse diagrama aqui? Massa, né, Carla? Tem muita sinergia com todos os currículos anteriores, assim, é muito legal pensar esses marcadores da educação alimentar e nutricional com a educação ambiental, né, nesse contexto de redemocratização, de compreensão sistêmica. E aí, gente, essa imagem aqui é uma proposta, na verdade, é uma proposta de abordagem de educação pela saúde planetária, né, exatamente nesse contexto de entender o quanto a saúde dos seres humanos está relacionada com a saúde do meio ambiente, né, e qual que é a proposta educativa, claro, né, não surpreende ninguém, né, numa efervescência política, econômica, social, ambiental, né, a gente tem que repensar a escola, né, e essa aqui não sei, os colegas podem me corrigir aqui, mas eu acho que é uma das primeiras propostas, né, para como que a gente leva essa ideia da saúde planetária para os contextos de ensino e aprendizagem. Isso aqui é uma representação, é como se fosse uma corda, né, só que aí a gente pegou a corda e cortou e está olhando para o miolo dela, né, então a ideia é que todas essas cores, né, elas estão articuladas entre si, né, fazendo essa alusão à transversalidade, e ela começa aqui, né, num contexto, num ambiente mais externo, né, entender que a gente está lidando com mudanças no meio ambiente a partir do ser humano em escala planetária, né, então existe sim uma agenda global de prioridades para o ensino, ainda que isso também tem um contexto imediato, né, de condições socioeconômicas, culturais, ambientais, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. É muito diferente a gente fala de mudanças climáticas aqui no Brasil e fala de mudanças climáticas na Alemanha, na França, né, toda uma questão de, enfim, epistemologias do sul global, do caso, né, o quanto isso traz vieses de percepção. Então, o que é interessante aqui como meio, né, meio no sentido de entorno, né, da ação educativa pela saúde planetária, esse tipo de articulação, né, do que a gente sempre falava de pensar global e agir local, agora é como a Bia colocou outro dia, né, de pensar global e agir global com essa consciência local também das atividades. E aí, mergulhando no cerne, né, aqui dessa representação, tem 5 domínios, né, que esses autores eles colocaram. Então, você tem o domínio do antropoceno e a saúde, né, essa nova era geológica, né, que a gente está vivendo, ou talvez até capitaloceno, eu prefiro o capitaloceno, e o quanto isso está impactando na saúde dos seres humanos, né, e todos os seres do planeta, na verdade. Um outro domínio que é articulado a essa apresentação do antropoceno da saúde é exatamente da equidade e da justiça social. Né? Se a gente está entendendo que a gente está vivendo um momento de efervescência social, cultural, ambiental, né, a gente precisa, vou fazer uma afirmação ousada aqui, talvez mais do que nunca, levar as dimensões de equidade e justiça social para a escola. Né? A gente não tem como continuar agravando essas desigualdades, porque os impactos decorrentes das mudanças ambientais globais tendem a perpetuar, né, essas desigualdades, como a Vanessa demonstrou muito bem nos aspectos sobre os sistemas alimentares. Isso tudo, gente, articulado a essas ideias que o Capra vem falando, que a gente vem discutindo, sobre essa filosofia da complexidade, né, da gente pensar o sistema. A gente não pode ficar fragmentando,
né? A gente não tem mais como ser hiper especialista de uma área e não saber nada da área do lado, né? Então, a gente entender essa articulação complexa, né, não só dos campos de conhecimento, mas também o quanto a nossa individualidade está relacionada à coletividade, né? O quanto a orientação nossa de ser humano, né, é uma ação, é uma prática que sim é individual, mas também é voltada ao impacto do coletivo, que leva exatamente para esse quarto domínio, né, de construção de movimentos e mudança sistêmica. Porque sozinho a gente não faz nada, né, gente? Mas se a gente consegue se articular, a gente vai somando forças, a gente consegue sim ter impactos sistêmicos. Né? Se a gente consegue ter um impacto sistêmico que trouxe o planeta para onde ele está agora, né, com as articulações, com as construções, né, que a gente vem fazendo, com esses movimentos organizados, né, a gente consegue também promover mudanças sistêmicas em direção à sustentabilidade. Isso tudo, né, claro, sempre nessa dimensão de interconexão com a natureza. Né? A natureza, ela trabalha de forma sistêmica, ela trabalha de forma complexa, né? A gente, como ser humano, como cientista ocidental, prepotente, a gente achou que a gente podia dominar a natureza, né? E a única coisa que a gente fez é desequilibrar ela até pontos de não retorno, né? Ou de quase não retorno. E é nessas interconexões com a natureza, né, articulado com essas compreensões sobre a construção de movimentos, sobre pensamento sistêmico, sobre a construção de justiça social, né, no contexto do antropoceno, sobretudo destacando a dimensão de saúde, né, em que a gente consegue promover mudanças nessas condições, tanto locais quanto globais. E é daí que vem, né, essa grande proposta e que a gente implementa no Detetives da Comida, né, com a educação pela saúde planetária. E aí, gente? Mó viagem esse negócio dessa corda aí, né? Faz algum sentido? Alguém quer comentar alguma coisa? Dá para levar para a sala de aula esse negócio de pensamento sistêmico? Palpites, quero ouvir palpites. Maria Luísa achou muito interessante. Acho que é o grande desafio, né? Tem sempre palavras maravilhosas, né? E a gente aqui está muito preocupado, principalmente com essas duas dimensões, né? Claro, sem perder as demais de vista, né? Mas é o pensamento sistêmico, né? Entender que está tudo muito conectado, né? Que nós, como indivíduos, estamos conectados a essa coletividade, com esse planeta, na verdade, né? E o quanto um dos mecanismos de ação, né, está relacionado com esse pensamento sistêmico, com a construção de movimentos organizados, autônomos, e tem alguns caminhos, né? Veja só, a gente não vai ficar aqui só deprimindo todo mundo, né? Semana passada foi pesada mesmo, mas, gente, vocês precisam ouvir as boas palavras da Xena. Xena, vou passar a palavra aqui para você, pode ser? Vamos lá, fiquei com uma grande tarefa agora, né? Mas eu acho que a gente está nesse caminho que o LG estava comentando, né? A gente falou sobre muitos conceitos mais teóricos na semana passada, né? Foi pesado tanto no sentido assim de bastante conceito e também no sentido de que impacta a gente, né? Então eu lembro que a Laura falou sobre esse sentimento de, nossa, eu fico preocupada, eu fico deprimida com essa aula, né? E a gente também fica assim, porque é uma situação preocupante. Mas como a gente está aqui numa terça-feira à noite, né, numa aula sobre esse tema, a gente está aqui também querendo construir esse movimento de como lidar com essa situação e como contribuir nesse cenário, né? Então hoje a gente começou, o LG fez essa apresentação ótima sobre esses caminhos da educação, né? E já faz a gente pensar, imagino que deve ter feito vocês pensarem em várias possibilidades, né? Ou mesmo refletir sobre as práticas, mesmo quem não é professor, né? Eu acho que causa essa reflexão na gente. E a minha tarefa agora é entrar com esse tema da ciência cidadã, que é uma abordagem que a gente escolheu para utilizar no nosso projeto, naquele livrinho que a gente mostrou para vocês, né? Então, a abordagem que a gente usa é de ciência cidadã. Então, vamos entender o que é isso que a gente está falando, né? Então, a gente está nesse contexto, né, de falar de crise global e
problemas muito, muito graves, e a questão da educação, né? Como a educação se relaciona e tenta trabalhar com essa crise global. E aí eu estou trazendo aqui, então, um terceiro elemento para a gente começar a pensar juntos, que é a ciência. Como vocês acham que a ciência se relaciona com esses outros dois elementos? Faz sentido juntar isso tudo nesse mesmo slide? Faz vocês pensarem em alguma coisa? Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, deu alguma ideia na cabeça? Kátia falou que sim. Quer comentar, Kátia? Eu acho que a ciência, ela é uma forma de você... A ciência e a educação está totalmente relacionada. Eu acho que você não pode ter a ciência separada da educação. Ela tem que estar mais próxima, aquela questão de aproximar onde é feita a ciência, daquela ciência que realmente muda a vida das pessoas. E hoje não dá para você... a crise global chegou, está aí, né? Eu acho que ela chegou muito antes do que a gente previa. E não dá para tratar a crise global com achismos, né? Nós temos que olhar essa crise global muito em cima de ciência, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um outro olhar mesmo. E a ciência é fundamental nesse ponto. Obrigada, Kátia. Ótimo, ótimo ouvir as suas palavras. Mais alguém quer complementar? Pensou em mais alguma coisa, assim, quando apareceram esses termos aqui na nossa apresentação? Então, vamos continuar, vocês fiquem à vontade para ir contribuindo, né? Como eu falei lá na nossa primeira aula, né? Aqui a gente quer essa troca mesmo, a gente quer fazer algo compartilhado com vocês, né? A gente sabe que esses temas aqui, embora a gente se preparou bastante, né, para fazer essas aulas, esse retorno que a gente tem de vocês, né, de como vocês pensam esses temas e como vocês trabalhariam esses temas na realidade de vocês é muito importante para o nosso curso também. Bom, e aí para a gente entrar então nessa conversa de juntar crise global, educação e ciência... Desculpa, passou a moto. Aqui a gente tem uma citação do Einstein, que está num artigo de uns pesquisadores da física aqui do Brasil, né? Mas eles colocam que o Einstein tem esse trecho aqui que eu vou ler para vocês. É necessário que cada homem que pensa tenha a possibilidade de participar com toda a lucidez dos grandes problemas científicos de sua época. Isso mesmo se sua posição social não lhe permite consagrar uma parte importante de seu tempo e de sua energia à reflexão científica. É somente quando cumpre essa importante missão que a ciência adquire, do ponto de vista social, o direito de existir. E eu acho bem interessante essa colocação que ele faz, né? Olha só, cada pessoa, né, tem a possibilidade de participar com toda a lucidez dos grandes problemas científicos, então que ela entenda e que ela consiga opinar, que ela consiga se posicionar sobre esses problemas científicos, né? Então, se a gente lembrar de tudo isso que a gente está falando de crise global, que a gente viu nas últimas aulas, né? Será que as pessoas têm o conhecimento para conseguir entender todo esse problema, a extensão desse problema, como isso impacta a vida dela, né? E será que os cientistas estão fazendo esse papel de levar esse conhecimento, né? Será que a ciência está adquirindo, do ponto de vista social, o direito de existir? Será que ela está fazendo esse papel de não ser só construção de conhecimento, mas que fica um conhecimento fechado em algum lugar e pouco acessível às pessoas? Hoje em dia, então, a gente está enfrentando problemas muito grandes e que a gente realmente tem que compartilhar esse conhecimento para que todos consigam se posicionar de uma forma adequada, baseada em evidências, como a Kátia estava falando, né? A gente não pode se basear nos achismos. E é isso aqui que a gente está enfrentando, né? A gente viu quando a Bia apresentou aqui os limites planetários, né? Essas 9 faixinhas de pizza aqui, cada uma delas era super complexa de entender, né? Ela explicou todas as questões envolvidas,
E é isso, né? São questões muito complexas da gente entender, de a gente trabalhar isso dentro da ciência, né? Então, isso aqui, para a gente chegar nesse esqueminha aqui, colorido, foi muita pesquisa, são muitos anos e muitos dados envolvidos para a gente conseguir chegar nessas estimativas aqui e falar que a gente já saiu para muitos desses limites aqui, dessa zona verde, que é a zona segura, né? E que a gente está aqui chegando nessa zona de perigo, né? Então, tem muita pesquisa aqui e são temas complexos de se entender. E aí, o que eu queria discutir um pouquinho com vocês é que na produção do conhecimento científico, como que ela funciona, né? Vocês já pararam para pensar como que a ciência é feita, né? A gente, então, chegou aqui nesse consenso, né, de que a ciência é importante para a gente entender e enfrentar essa crise global que a gente está vivendo, né? Mas como, então, esse conhecimento científico é produzido? Como produzir o conhecimento científico robusto em larga escala, né, que é isso que a gente precisa, já que a gente está enfrentando questões que são globais, frente à aceleração dessa crise, né? Como a gente faz isso de maneira rápida, né, já que a gente sabe que existe uma emergência climática acontecendo, esse conhecimento científico tem que ser robusto, né, ele não pode ser feito de qualquer forma, de uma forma meio nas coxas, né, a gente precisa de evidências robustas e em larga escala. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tem aqui. Outra questão importante, pensando nesse processo de produzir ciência, é quem decidiu o que ia ser investigado e como seria investigado, né? Quando a gente pensa aqui nessas questões ambientais, existem muitos interesses, né, envolvidos. Então, quando a gente viu esse daqui que tem o limite relacionado aos ciclos biogeoquímicos, a gente viu a questão do fósforo, do nitrogênio, que são aqueles elementos que estão nos fertilizantes, né? Então, existe um grande interesse de empresas aqui que querem continuar produzindo esses fertilizantes e comercializando, e não necessariamente estão interessadas em saber os danos que esses produtos causam, né? Então, quem decide isso, como essas questões de interesse afetam a ciência, será que isso é debatido dentro da ciência? E quais conhecimentos foram considerados? Aqui, acho que um exemplo muito, muito claro aqui no nosso curso é a questão dos conceitos de segurança alimentar e de soberania alimentar, né? Quando a Bia apresentou na aula dela, ela falou que a soberania alimentar foi um conceito que foi trazido pela via campesina. Então, esse conceito de soberania alimentar, que a Vanessa estava lembrando a gente hoje no começo da aula, né? Que traz essa questão cultural dos modos de produção que tem que ser considerados, o direito da gente escolher o que vai comer e que esse alimento seja culturalmente adequado a cada população. Isso não estava sendo considerado antes e foi algo que os camponeses trouxeram, né? E hoje em dia a gente usa bastante na pesquisa em questões de nutrição, esse conceito. Então, é importante considerar essa diversidade de conhecimentos, né? Não existe um tipo de conhecimento que é o correto e acaba a discussão por aí, né? São vários conhecimentos e que, cada vez mais, a gente precisa que a ciência seja aberta a esses diversos conhecimentos. E outra questão é se a sociedade é apenas receptora do conhecimento científico produzido. Então, existe um cientista, um grupo de cientistas que produz o conhecimento científico e depois ele despeja isso na sociedade, né? Ele vai fazer a divulgação daquele conhecimento e a sociedade recebe isso, né? Mas será que não pode ser o inverso? Será que a sociedade não consegue participar dessa produção de conhecimento científico? E é a ideia que a gente traz aqui quando a gente fala de ciência cidadã. Então, uma das definições de ciência cidadã que a gente traz aqui é que a ciência cidadã se refere amplamente ao engajamento ativo do público geral em atividades da pesquisa científica. Isso daqui está num livro que foi publicado em 2021, para vocês verem que é um tema bastante recente. E aí, a partir disso tudo que eu falei, alguém tem algum comentário sobre essa participação pública na ciência? Faz sentido? Oi, Carla. Total sentido. Eu acho extremamente importante,
porque aquilo que a colega falou sobre achismos, né? E que ciência não se faz com achismos, mas quando você está na escola, muitas vezes, antes de você introduzir esse conceito, quando você passa um determinado conteúdo, o aluno fala, não, mas eu acho que não é assim, né? Baseado em que você acha que não é assim? E quando você introduz a ciência cidadã na escola, eles começam a entender realmente como funciona a ciência. Você tem que seguir protocolo, que você vai participar, né, da ciência cidadã tentando responder uma questão científica, e para isso você tem que seguir os passos, você não pode dar só aquela, não, eu não quero contar dessa maneira, eu vou contar de outra maneira. Se cada um resolver contar de uma maneira, como a gente vai coletar todos os dados depois e tornar esses dados úteis para os cientistas? Então, eu acho que é primordial. Obrigada, Carla. Concordo com tudo que você falou. A Laura comentou aqui que faz sentido, sim, e eu acho interessante refletir sobre isso, né? Na escola, ciência, muitas vezes, os estudantes às vezes até gostam, né? Mas às vezes entram nos temas que vira uma decoreba, né? E não se fala muito, não sempre, né? Mas geralmente, assim, em linhas gerais, não se fala de como a ciência é feita, né? E isso pode ser bem mais interessante entender como tudo isso é feito e como você falou, né? Explicar como é feito, e isso vai tornar esses estudantes muito mais críticos, né? De tudo que eles estão aprendendo, do que eles vão ver durante a vida deles. Bom, continuando aqui, fiquem à vontade se vocês quiserem comentar, e se alguma coisa também não ficar clara, vocês, por favor, me deem um alô aqui. Bom, então vamos mais um pouquinho na ciência cidadã. Tem duas linhas que a gente conhece, que a gente tem para trabalhar com ciência cidadã, né? Então, como eu falei, é um conceito muito recente. Ele começou a ser trabalhado, né, por pesquisadores, por educadores, na década de 90, então é uma coisa relativamente recente, né? E uma das primeiras pessoas que falou sobre ciência cidadã foi esse senhor aqui, que é o Rick Bonney, então ele é um pesquisador norte-americano. Ele trabalha nesse laboratório aqui, que é um laboratório de aves, então a especialidade dele é observação de aves, ecologia de aves. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe muitas pessoas que gostam de fazer observação de aves como hobby, né? E isso é uma atividade que vem crescendo cada vez mais no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ou no hemisfério norte como um todo, isso é uma atividade muito frequente, assim, muitas pessoas fazem isso. E a sacada desse Rick Bonney, então, foi convidar essas pessoas que faziam observação de aves de uma forma amadora, né, mas que ele via que elas tinham muito conhecimento sobre as aves, né, a participar das pesquisas que ele fazia no laboratório dele. Então, ele falou, por que a gente não se junta para fazer a pesquisa juntos, já que essas pessoas estão fazendo pesquisa em lugares diferentes, em tempos diferentes, né? Então, muitas vezes, numa pesquisa científica, você não vai conseguir cobrir um país inteiro, né? Estudar todas as espécies de aves do país inteiro. Então, tendo pessoas espalhadas pelo país ajudando nessa pesquisa, né? E como a Carla falou, fazendo isso de uma forma padronizada, robusta, com conhecimento da questão em si, né? A gente pode ter um projeto científico sendo feito em parceria com a sociedade e aumentando esse conhecimento, no caso aqui sobre as aves, né? De uma forma bastante interessante, porque as pessoas contribuem, né, se sentem parte da ciência e, ao mesmo tempo, aprendem mais, né? Elas podem tirar as dúvidas, podem conferir os dados que elas estão coletando, né? Então, um especialista vai lá e confirma se aquela observação que ela fez está correta ou não, né? Se a espécie que ela viu era aquela mesma. Então, ele está trabalhando aqui em aproximar a ciência da sociedade, né, convidando as pessoas a participarem dos projetos. Então, o que a gente tem é esse movimento da sociedade vindo até os projetos científicos. Isso é feito, assim, vários projetos que a gente tem hoje no Brasil seguem essa linha. Então, aqui é o exemplo dos dados de observação de aves, que são globais, né, e aqui esses pontos brilhantes, né, em amarelo, são onde tem os registros feitos pelas pessoas que fazem isso de uma forma amadora.
E dá para ver que existe, então, lugares que tá cheio de gente fazendo essa atividade. Então, principalmente aqui, Hemisfério Norte, América do Norte, na Europa, na Austrália, mas dá para ver que aqui, por exemplo, no Brasil, essa atividade vem crescendo também, né? Então, a gente tem cada vez mais esses cientistas cidadãos ajudando nos projetos científicos, e aqui para as aves. Esse é um projeto bem famoso, e aqui no Brasil a gente tem o WikiAves, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é o projeto também que reúne os registros dos observadores de aves que não são cientistas profissionais. E tem a segunda linha, que também é bastante interessante, né, que foi cunhada pelo Alan Irwin, que é esse sociólogo inglês. E no caso do Irwin, a gente fala de ciência cidadã democrática. Então, ele também fala de ciência cidadã, também é uma questão de trazer o público para a ciência, mas é um pouquinho diferente a ideia que ele traz aqui. Então, aqui, o movimento que ele faz é da ciência indo para a sociedade. Então, no caso anterior, né, na linha participativa, era a sociedade vindo até a ciência, aqui a gente tem a ciência vindo até a sociedade. A gente quer que as pessoas se engajem na ciência, participem da ciência, mas que elas também possam decidir sobre como a ciência é feita. Isso é um processo de democratizar o processo científico. Então, é aquela mesma questão que o Einstein estava falando, né, de que as pessoas consigam entender esses problemas científicos que elas vivem na vida delas e que elas possam opinar, elas possam se posicionar sobre eles. Que a opinião delas, né, que o que elas pensam sobre aquilo, seja considerado na hora que a pesquisa, né, é feita, a pesquisa científica. E nesse processo todo, também a gente vai ter um movimento de restaurar a confiança na ciência, né? Então, a gente vive hoje um momento em que a ciência se afastou bastante da sociedade e a gente precisa voltar essas duas entidades, né? Porque é importante que a sociedade confie na ciência, né? A gente enfrentou questões muito graves de falta de confiança na ciência ultimamente, né? As pessoas começaram a duvidar de vacinas, que era algo que estava estabelecido há muito tempo. Então, é muito importante que a ciência não se distancie da sociedade, né? E que tenha essa comunicação frequente. E tem algo bem interessante que o Alan Irwin fala, isso aqui é de uma palestra que ele deu num evento que a gente fez, e ele fala de cidadania científica. Então, o que ele está promovendo através da ciência cidadã democrática é o que a gente chama de cidadania científica. E qual que é a ideia aqui? Então, tem alguns pressupostos, né? A cidadania científica, então, vai ser a interação entre os cidadãos e esse conjunto aqui, que envolve ciência, tecnologia e inovação. A ideia é que o cidadão seja cada vez mais próximo desses temas aqui, principalmente já que a gente vive nesses futuros sociotecnológicos, né? Então, a gente tem que conhecer os temas aqui, o cidadão tem que estar próximo desses temas, né? E não são só tecnológicos, a gente não está falando só de tecnologia, mas são sociotecnológicos, certo? E aqui a gente está trabalhando uma perspectiva de justiça cognitiva, que é essa questão de trazer os diferentes saberes, né, para essa construção de conhecimento científico. Então, todos os saberes têm igual peso, né, e não tem um dominante. E a gente vai promover essa equidade entre os saberes. E aqui, quando a gente fala de cidadania, é importante a gente pontuar que a gente não está falando de um cidadão, por exemplo, um cidadão de uma nacionalidade, de um país, né? Porque muitas vezes, aqui no Brasil não é tão frequente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão de cidadania é uma questão muito crítica para eles, né? Existe todo um problema de imigração. Então, para eles, quando se fala de cidadania, acaba sendo um assunto espinhoso. Para a gente não é tanto, né? Mas o que a gente está falando de cidadania aqui é de você ser um cidadão, dos seus direitos e deveres como um cidadão, né? E como a ciência está dentro também desse ser cidadão, né? Dessa cidadania. Com a cidadania científica, então, a gente constrói comunidades e ataca problemas comuns, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Qual é o nosso problema comum agora? A gente está falando das crises globais, né? E a ideia é conseguir, então, atacar esse problema de uma forma conjunta, como cidadãos, né? Com isso, a gente fortalece a democracia e a gente vai fazer aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? De
democratizar o processo de construção de conhecimento científico. E com isso a gente vai engajar as pessoas na ciência, é isso que a gente está tentando fazer através da ciência cidadã. Essas duas abordagens, né, então, voltando aqui, essa daqui de ciência cidadã participativa e essa outra que é a linha democrática, né, a gente separa assim porque são esses dois autores que começaram a trabalhar esses temas, né, mas não quer dizer que exista dois times, né, a gente não tem uma linha e a outra elas competem, tanto que elas podem atuar em conjunto, né, vocês viram aqui, elas não são excludentes, né, não quer dizer que necessariamente se eu trabalhar com uma, eu não trabalho com a outra, mas são esses princípios orientadores, caso a gente vá trabalhar com ciência cidadã. E vocês vão ver ao longo das nossas aulas que a gente vai mostrar o nosso projeto, que a gente vai usar esses elementos dessas duas linhas. E aí, como vocês viram, então tem essas duas linhas e tem uma série de definições de ciência cidadã. Então, a pesquisa em ciência cidadã, né, os cientistas que trabalham com isso, como é um tema bastante recente, existem vários trabalhos tentando dizer o que é ciência cidadã e muitos dos cientistas não concordam entre si ao falar o que é ciência cidadã. Até porque existem várias formas de se fazer ciência cidadã, então não quer dizer que tem alguém certo e alguém errado, né? Mas não existe um consenso único. Como que a gente está trabalhando com isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente criou recentemente, em 2021, uma rede brasileira para trabalhar com ciência cidadã, que é a RDCC. Para tentar abarcar todos esses fazeres de ciência cidadã, a gente tentou adotar uma definição ampla e que tenta considerar esses modos diferentes de trabalhar com ciência cidadã. Então, como que é essa definição? Começa com uma ampla gama de parcerias entre cientistas e interessados em ciência. Então, a gente está falando de parcerias. Entre quem? Cientistas, de um lado, e interessados em ciência, do outro. Então, muitas vezes se fala dos amadores, né, de leigos, mas isso traz um juízo de valor, né, como se o cientista fosse quem domina o conhecimento, né, e os leigos que não dominam aquele conhecimento. E a gente não quer trazer esse juízo de valor, né, até porque a gente está falando de justiça cognitiva, né, de considerar os múltiplos conhecimentos como todos válidos. E aí a forma que a gente achou melhor para fazer isso foi falar de interessados em ciência, ou cientistas não profissionais, né, então a gente tem de um lado cientista profissional, quem trabalha com ciência, e quem não necessariamente trabalha com ciência, mas é interessado em ciência também. Então, aqui a gente vai ter essa parceria para a produção compartilhada de conhecimentos, e essa produção compartilhada de conhecimentos tem o potencial para promover 3 coisas. A primeira é o engajamento do público em diferentes etapas do processo científico. Então, a gente vai ter pessoas do público, os interessados em ciência, participando de um projeto científico, e ele pode participar, esse público, né, pode participar desde o começo, pensando o projeto, pensando nos objetivos desse projeto, por que vai se fazer, como vai se fazer, até da parte mais mão na massa mesmo, né? Coletar dados, analisar dados, então ver mapas, gráficos, e mesmo depois divulgar esse conhecimento que foi gerado de forma participativa. Além disso, a gente vai ter no meio desse processo, né, um processo de educação científica e tecnológica, afinal a gente está trabalhando com ciência. E, por fim, esse conhecimento que vai ser produzido de forma participativa vai ter potencial para coelaborar e implementar políticas públicas que sejam de interesse e relevância social e ambiental. Então, aqui a gente está falando de um conhecimento que realmente faça sentido, né, naqueles contextos e que possa, então, gerar esses efeitos que a gente gostaria que tivesse, né? Mais para frente, quando a gente fala do projeto, acho que isso vai ficar bastante claro. E aí, para ilustrar um pouco, acho que a gente falou bastante de conceitos aqui, né? É importante a gente ilustrar um pouquinho, e aí ter uma ideia de como isso funciona na prática, né? Então, eu vou trazer alguns projetos de ciência cidadã para a gente analisar aqui. Um deles é um projeto, estou puxando a sardinha aqui para o meu lado, que é um projeto com polinizadores. Então, a gente tem esse projeto chamado Fit Count, que é o monitoramento de visitantes florais por contagem.
A Carla, que está aqui, é uma das professoras, né, e uma das pessoas da equipe que trabalha com esse protocolo. E esse projeto aqui, então, ele trabalha com monitoramento de polinizadores. Vocês viram nas aulas anteriores que polinizadores, né, embora a gente fale bastante de biologia, mas tem muito a ver com a questão alimentar, né? Então, os polinizadores ajudam a polinizar diversas plantas, então, entre 4 plantas que a gente usa na nossa alimentação, 3 dependem de polinizadores. No Brasil, isso dá um efeito econômico de 43 bilhões de reais por ano, né? Então, é um efeito econômico muito grande. Então, sem os polinizadores, a gente deixa de ter grande parte da nossa produção agrícola, né? Por isso que é tão crítico a gente conservar esses polinizadores. Infelizmente, a gente não tem muita informação sobre os polinizadores, né? Que são abelhas, moscas, vespas, aves, morcegos. E esse projeto aqui, então, visa fazer de forma participativa um monitoramento. A gente tem um protocolo com passo a passo, certinho, para todo mundo poder fazer, contar os polinizadores que estão no seu local. Então, esse aqui é um exemplo que a gente fez numa escola. A gente está tentando fazer essa adaptação do projeto para as escolas também, né? E, com isso, gerar esse monitoramento de longo prazo, entender como os polinizadores estão no nosso país. O objetivo geral é esse. Então, ele é um projeto bem voltado para a biologia, mas que a gente trabalha também a questão de segurança alimentar, a questão da nutrição e da saúde, porque, apesar de não parecer, né, mas os polinizadores têm um efeito muito grande na nossa saúde. Muitas das frutas e muitos dos vegetais que a gente se alimenta são fontes de micronutrientes e vitaminas que sem eles a gente fica doente. Então, parece um efeito simples, mas em larga escala isso tem um efeito populacional de ter uma maior prevalência de doenças, né? Doenças como diabetes, doenças cardiovasculares. Então, vejam toda essa conexão, né? Isso é um grande exemplo do que a gente fala aqui da saúde planetária, né? É uma questão da saúde do ecossistema influenciando muito, muito significativamente na nossa saúde. Outro exemplo aqui é um projeto que é parceiro nosso também, que chama Do Pasto ao Prato. Então, esse projeto, ele trabalha com a questão da carne, né? Eles estão trabalhando principalmente com carne bovina, né? E a ideia é mapear todo o sistema de produção e avaliar o impacto desse sistema de produção no nosso país, porque, por incrível que pareça, a gente não tem as informações de, se você vai no supermercado, de onde veio essa carne? Será que se eu comprar essa carne, eu estou comprando de um frigorífico que causou impacto ambiental, que causou desmatamento, que usa trabalho escravo? A gente não tem como consultar isso. Então, esse projeto de ciência cidadã faz de forma participativa todo esse mapeamento. Então, você vai no supermercado, se vocês comprarem carne, vocês vão ver que muitos dos pacotes, né, tem esse símbolozinho aqui, que traz um código. Através desse código, a gente, então, insere na plataforma, né, eles têm um aplicativo para celular, e você consegue, então, entender se aquela carne está ligada a desmatamento, está ligada a trabalho escravo e outros problemas, né, ambientais, e com isso você pode, ali mesmo, decidir se você vai consumir aquele produto ou não. Ao mesmo tempo que você faz isso, te ajuda na sua decisão ali no supermercado, você vai ajudar a criar essa base de dados bem grande, que vai mostrar todo esse sistema de produção, essa cadeia da produção da carne no Brasil. Então, é um projeto bem grande e bem interessante também. E outro exemplo ligado também à alimentação, que também é um grupo parceiro nosso, que é do coletivo De Olho na Quebrada, que trabalha na favela de Heliópolis, aqui em São Paulo. Então, eles têm diversos projetos, e um deles é voltado para a questão da alimentação. E esse projeto foi feito durante a pandemia, né? E como a gente já viu aqui, foi uma época bastante crítica em relação ao acesso aos alimentos, né? Foi uma época que a gente teve um grande problema de insegurança alimentar, e um dos problemas é que a gente não sabia onde estavam esses casos em que as pessoas estavam com dificuldade em ter acesso aos alimentos. Foi o que aconteceu lá em Heliópolis.
Embora se falasse que estava tudo bem, eles sabiam que era uma questão que não estava bem, mas que eles não tinham os dados. E o que eles fizeram, então, foi mapear lá no território deles essas regiões, e eles aplicaram, então, uma pesquisa que tinha várias questões, e aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, se em algum momento, depois da pandemia, a família ficou sem alimentos ou sem comida, e aí tinha as respostas sim, as respostas não, e se a família estava preocupada que os alimentos acabem antes de poderem comprar ou receber mais comida. Também aqui as respostas sim e não. Então dá para ver aqui, olha só. Aqui eles têm uma grande incidência de sim, eles estão preocupados em faltar comida, né, antes de poder adquirir mais. E com essa pesquisa eles sabem então quantas pessoas estão nessa situação e onde elas estão. E com isso eles conseguem fazer a ação de distribuir as cestas básicas, de informar o poder público toda essa situação daquele território, né? Então, essa é uma pesquisa bem interessante também. Tem essa abordagem de ciência cidadã, porque foram as pessoas daquela comunidade que fizeram essa pesquisa, né, em parceria com a universidade, e ao mesmo tempo, é o que a gente chama de, eles caracterizam esse projeto deles como pesquisa-ação, porque não só eles querem entender aquela situação, fazer uma pesquisa para entender, né, gerar os dados para entender de forma robusta essa situação, eles depois querem tomar uma ação, né, é um problema que exige depois uma ação, e essa ação vai ser traçada a partir dos resultados que eles fizeram, que eles construíram nessa pesquisa. Então, é um exemplo bem interessante, e esse pessoal trabalha, então, com outras questões ali do território deles, então, relação, acho que com esgoto, tem vários problemas da comunidade que eles estão trabalhando com essa perspectiva. Então, dá para ver que existem projetos de ciência cidadã em vários temas, né? E aí, para entender um pouquinho dessa diversidade de ciência cidadã, se vocês tiverem curiosidade de saber o que mais existe por aí, a gente tem essa plataforma chamada Civis, que é do IBICT. O site está aqui. E se você acessar essa plataforma, você vai ter um mundo de ciência cidadã, né? Então tem recursos, vai ter link para cursos, vai ter... você pode se cadastrar também para receber os avisos da plataforma. E algo bem interessante é esse mapa de iniciativas. Então, vocês conseguem saber que iniciativas de ciência cidadã a gente tem no Brasil. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, tem o projeto Tucutuco, que é sobre esse bichinho aqui, lá no sul. Então, mapeando esse bichinho lá. Um projeto sobre avifauna. Então, aves são sempre um tema interessante para a ciência cidadã, né? Porque elas são muito chamativas, né? Trazem muita atenção. Existe um monitoramento costeiro, então tem vários trabalhos sobre lixo nas praias, sobre monitoramento de animais em praias, ou mesmo organismos que aparecem mortos nas praias, né? Então tem alguns projetos assim. E esse aqui que é sobre saneamento. Então dá para ver que tem diferentes temas. Tem projetos também sobre astronomia. Então é possível trabalhar com ciência cidadã com qualquer tema que vocês imaginarem. E esses são os projetos que já estão em andamento, né? E aí, caso vocês tenham interesse em, de repente, aplicar algum deles, dá para entrar em contato. E dá para ver isso no mapinha também, então aqui você pode selecionar o tema de interesse, aqui está clima e tempo, e aí ele mostra onde estão as iniciativas, e se você clicar, você consegue saber onde encontrar essa iniciativa, né? Tem os links. Então, esses aqui são sobre clima, mas também tem sobre biodiversidade, tem sobre nutrição, né? O do Pasto ao Prato está dentro do tema de nutrição. E outra questão interessante aqui, quando a gente fala de ciência cidadã no Brasil, é que, recentemente, a gente teve esse projeto aqui aprovado, que é o Instituto Nacional de Ciência Cidadã. Isso eu estou trazendo aqui porque eu acho bem interessante como o Brasil está despontando, né, com a ciência cidadã, tanto com a pesquisa, né, quanto a prática da ciência cidadã, né, o nosso projeto é um exemplo disso também, né, ele está juntando todos esses temas de educação alimentar e nutricional, saúde planetária, e a abordagem que a gente está usando aqui, entre outras que a gente vai falar na próxima aula, é a ciência cidadã.
Então, se vocês quiserem saber mais sobre essas novidades aqui, aqui está o link da rede social. E também chamando a atenção, né, que aqui a gente tem 2 líderes mulheres, né? Então, me incomodava um pouco sempre mostrar que o histórico da ciência cidadã, né, vinha com pesquisadores homens, né, brancos homens. Aqui a gente está trazendo 2 mulheres líderes desse projeto, né? Então, acho que é um grande orgulho aqui para a gente, né? A Sarita Albagli e a Natália Aguilar de Lopes, da UFABC. E é isso, então teremos novidades, assim, cada vez mais aqui no nosso país sobre ciência cidadã. Acho que foi uma explicação um pouco corrida, gente, não sei se ficou alguma dúvida, mas eu estou à disposição se vocês quiserem também comentar se vocês já conheciam algum projeto de ciência cidadã, se vocês ficaram com alguma curiosidade sobre esses que eu mostrei aqui, fiquem à vontade, podem se manifestar no chat ou abrir o microfone. Bom, enquanto não aparece nenhuma dúvida, eu vou passar para a Bia, que vai fazer o fechamento hoje. Agradeço a atenção de vocês e na próxima a gente continua com esse tema. Espero que vocês estejam animados. Bom, pessoal, é difícil fechar uma aula dessa, né? Mas vou me propor esse desafio e, na verdade, eu queria fazer um fechamento um pouco diferente, que é contar uma história, bem breve, que é de um podcast que eu acabei de ouvir essa semana. E ele me tocou muito porque, quando eu terminei de ouvir, eu pensei muito na pergunta que a Laura tinha feito para a gente, se a gente não fica deprimido, né? E esse podcast, assim, quando eu terminei de ouvir, eu pensei, nossa, é por isso que eu não fico deprimida, né? Tipo, eu fico, mas é por isso que muitas vezes essa depressão ela é superada por outros sentimentos. Esse podcast eu vou até indicar para vocês, ele se chama Sinal de Vida, vou colocar aqui no chat. Ele está disponível em todas as plataformas de áudio aí, gratuitamente. E ele foi feito por colegas nossos lá da faculdade, lá do Instituto de Biociências. E conta basicamente a história, o Lucas e a Gabriela, né? E eles vão passar um mês na Ilha Anchieta, que é uma ilha aqui no litoral de São Paulo, em Ubatuba, participando de um voluntariado que busca encontrar sinais de vida da raia chita. Não sei se vocês conhecem a raia chita. É aquela raia que tem as pintinhas, sabe? Pintinhas brancas. E, enfim, eles passam um mês lá procurando essa raia, mergulhando o dia inteiro em todas as praias da ilha, enfim. E aí eu já vou estragar o final do podcast para vocês, mas ouçam mesmo assim. Eles passam esse mês inteiro tentando achar a raia, sem sucesso. E aí, na penúltima noite deles lá, o segurança da ilha fala para eles que ele tinha visto 2 raias chitas numa das praias lá da ilha, só que ele tinha visto essas raias às 6:30 da manhã. E o pessoal saía para ir buscar a raia a partir das 8:30 da manhã. Então, no dia seguinte, todos os voluntários acordaram antes do expediente e foram, antes de começar o trabalho, trabalhar, procurando essa raia às 6:30 da manhã, nessa praia que o segurança falou. E aí, eles encontraram. E eles não só encontraram a raia, como eles conseguiram gravar o primeiro registro de cópula de raia chita
aqui, não sei se é no Brasil ou se é no litoral de São Paulo, enfim. E por que eu estou trazendo isso como fechamento dessa aula, né? A gente falou aqui de educação, de ciência cidadã. Essa foi uma informação trazida por um segurança da ilha, que pode ser aquela pessoa que a Sheina falou interessada em ciência, ou um cientista não profissional, né? E que, a partir dessa informação, eles conseguiram um avanço para a ciência, por si só, né, em termos de coleta de dados, assim, que não se tinha desde o começo desse projeto de voluntariado. E um avanço para a ciência brasileira inédito, assim, né? Tipo, não se tinha registro de cópula de Hayashita. Com uma informação de um cara. Então, eu vejo essas redes que estão sendo construídas, essas redes de ciências cidadãs, aí essa noosfera da saúde planetária, que o LG falou, da educação alimentar e nutricional, e eu vejo que, ao mesmo tempo que a gente está aí vivendo todas essas crises, eu enxergo muito potencial em tudo que está sendo construído para fazer frente a essas crises, né? Então, assim, nesse caso da Raia, com uma informação que foi dada em uma noite, no dia seguinte, pronto, você já teve assim, um resultado maravilhoso. No ano seguinte, eles já inovaram a metodologia desse voluntariado. Então, agora, nesse ano 2024, os voluntários eles vão mergulhar às 6h30 da manhã. E aí eles já têm muito mais registros, sabe? E aí, esse registro que os nossos colegas fizeram ano passado já vai virar uma nota científica que já vai servir para justificar um parque marítimo naquela região, entendeu? Uma unidade de conservação. Então, acho que essas redes que a gente constrói, elas são muito potentes para a gente fazer mudanças muito rápidas. Assim, que ao mesmo tempo que a gente está vivendo essas crises muito rápidas, a gente tem esse potencial de fazer essas mudanças muito rápidas. Então, acho que esse é um pouco do sentimento que acaba prevalecendo, sabe? Porque quando a gente está apresentando ali sozinho aqueles dados de, meu Deus, não, olha a crise no mundo, olha a fome, olha o meio ambiente. Exatamente, Carla, ouvir as pessoas e olhar para elas, se interessar pelos saberes que elas trazem. Eu não faço esse curso sozinha, eu e meu computador, com esses dados. Eu faço esse curso com o LG, com a Sheina, com a Vanessa, com o professor Antônio Saraiva, que é o nosso mentor, e a professora Aline, que é a nossa mentora. Então, assim, são essas pessoas que a gente se rodeia e que inspiram a gente, sabe? O pessoal do cursinho, o Nando que está aqui, entendeu? Todo mundo que possibilita isso acontecer, eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar, assim, que a gente tem que acreditar uns nos outros, sabe? Nessas redes que a gente constrói, e a gente tem muito potencial de fazer muita coisa, assim. Né? Assim como o homem, sei lá, esse sistema político, econômico que a gente vive, teve o potencial de causar muita destruição, tudo que a gente está fazendo, remando contra a maré, também tem muito potencial, sabe? E a gente tem que enxergar essas vitórias no nosso dia a dia. E para mim, isso aqui, a gente está aqui 9h30 da noite, numa terça-feira, já é também uma vitória, assim. Então, é isso. Não queria parecer muito autoajuda aqui, mas é isso que me move, assim, sabe? Você não vai entrar em depressão, porque você está cercada dessas pessoas maravilhosas que acreditam em você e você acredita nelas, e a gente é muito maior que tudo isso. Obrigada, Beatriz, pela história. E, olha, eu fico até com vergonha pela pergunta que eu fiz naquele dia. Não fique, porque é normal, tem dias e dias também, né? É fácil de falar. Aquele dia não era um dos melhores. Mas eu sigo muitas páginas no Instagram e eu vejo que tem muitas pessoas, assim como vocês, que estão na linha de frente batalhando para melhorar. Eu não sou totalmente pessimista, não.
é que às vezes bate um desânimo, né? E mas é por isso que eu estou aqui, para aprender. Eu não me manifesto muito porque realmente eu estou aprendendo, e muito, né? E, assim, eu queria pedir desculpa pela se eu passei assim, uma ideia pessimista, mas é que é preocupante, né? É como você acabou de falar, é remar contra a maré. Esse sistema que a gente vive, capitalista e tudo mais, mas eu tenho esperança nessas gerações que estão vindo, e eu acho que é assim, né? Na minha época, quando jovem, né, eram outros problemas e passou por esses problemas. E agora a gente está enfrentando outros problemas. Mas eu vejo muitas coisas boas. Tem muita gente fazendo muita coisa boa. É que eu não vou enumerar aqui, porque senão a gente não vai terminar essa aula, mas obrigada pela sua história. E desculpa mais uma vez. Não, imagina, Laura, não se desculpe, esse é um sentimento muito comum e é muito bom você poder expressar isso também, sabe? Que esse foi o sentimento. Não tinha como sair daquela aula animada, né? Realmente, assim. Mas a ideia do curso é isso: a gente começa jogando um pouquinho para baixo, para depois botar todo mundo para cima. Vamos então conhecer o nosso material, vamos trabalhar junto e daí para frente só para cima, entendeu? Certo. E, pessoal, Obrigada. conheçam aí o podcast, viu? Escutem, são 6 episódios, é um trabalho incrível. Eu tô até triste que acabou, assim, mas para quem gosta de ouvir, é muito bom. Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Não precisa ser uma dúvida, pode ser um sentimento também. Que nem naquela primeira aula a gente começou falando, né? Qual o sentimento que a gente chegava na aula. Vamos falar o sentimento que a gente está saindo dessa aula? Fala, Vanessa. Tá no mudo. Desculpa. Então, não, é que eu só queria colocar aqui, diante da sua história e da fala, essa imagem aqui da apresentação da Sheina de hoje, que diz muito disso tudo que você falou, assim. Deixa eu ver se vai aparecer. Eu botei para. Será que aqui está? Não apareceu, né? Apareceu. Apareceu? Para mim apareceu. Ah, agora foi. Que é incrível. Eu acho que eu lembrei quando você estava falando dessa imagem, que é incrível como a ação tomou, né? Você vê o globo, as luzes, tomado, assim, uma coisa que como a gente pode alcançar, né? Com a ciência cidadã e com todo esse pensamento sistêmico também que o LG falou, que a gente está começando a implementar, a refletir, a trazer para a sala de aula, a trazer para os nossos, né, convívios, como que também de uma maneira rápida a gente pode reagir né, e contaminar e expandir. Então era só queria mostrar essa imagem aí, que são pessoinhas como nós, né, que se engajaram num projeto e mapearam o planeta, né, dentro das suas coisas. Então, é isso aí, a saúde planetária é isso, né? É juntar as mãos e agir. Era isso, gente, que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Vanessa. É total isso. Vendo aqui no chat, a Laura falou que está com sentimento de esperança, a Maria Luísa também. A Sheina falou que se sente motivada. Eu também me sinto com esperança, me sinto feliz de ter compartilhado esse momento com vocês.
E se ninguém mais quiser falar, a gente pode ficar por aqui. E a gente se encontra de novo, então, Carla, feliz e motivada, que bom. É bom que todo mundo vai dormir bem essa noite, né? Ninguém vai ter pesadelo. A gente se encontra, então, na quinta, 7h30, para mais uma aula de otimismo, eu espero. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Até a próxima. Até Tchau, tchau. Boa noite. quinta. Obrigado, pessoal. Até já.